Vamos dar início à nossa 9ª aula do curso sobre a vida de oração. E continuaremos a ver as dificuldades que as pessoas podem apresentar ao fazer oração, principalmente no mundo atual. E nós vivemos numa cultura que poderíamos dizer da imagem, que dificulta a reflexão. Acostumamos nos meios digitais, nas mídias, com muitas imagens que mudam com uma enorme rapidez, sem tempo até para refletirmos sobre essas imagens. E assim se observa um pouco discernimento crítico diante dessas apresentações das mídias. E a pessoa pode ir absorvendo ideias equivocadas, falsos valores, até mesmo opostos aos valores cristãos, que dificultará, sem dúvida, a sua vida de oração. E assim, com essa rapidez de troca de imagens, a pessoa pode desenvolver um desejo de ter resultados rápidos, superficiais. Também ocorre um desejo inflacionado de diversão, de distração. Tudo isso dificulta a reflexão, o nosso recolhimento, tão necessários para se conversar, para se falar com Deus. Para alguma pessoa, pode até parecer hoje em dia uma perda de tempo fazer oração ou algo muito monótono. Possíveis soluções para essas dificuldades: trabalhar na base, fomentar a boa leitura, principalmente, no nosso caso de vida de oração, a leitura espiritual. E é bom que no começo se ofereça uma leitura mais agradável, como as biografias dos santos. Há bons filmes que também podem ajudar a refletir. Outro expediente para melhorarmos a nossa vida de oração e superar essas dificuldades apresentadas é utilizar a imaginação. Por exemplo, buscar a face de Cristo, contemplar a sua santíssima humanidade. Uma boa pergunta a fazermos às pessoas que nós dirigimos espiritualmente é a seguinte: como vês a Cristo? Como Cristo é para você? Também podemos fomentar que a pessoa faça uma composição de cena. Pode ser uma cena do Evangelho que ela gosta, em que ela vai se colocar nessa cena. E pode ser que tenha alguma cena que nós gostamos de contemplar. São José Maria Escrivá gostava de fazer algumas vezes a sua oração diante da imagem de Jesus Cristo crucificado, mas ainda vivo, antes de morrer. Assim, lhe fomentava a generosidade. E nós podemos colocar-nos diante de uma cena como essa ou de outra que mais nos agrade. Gostaria de frisar a importância da imaginação na vida espiritual. Muitas pessoas veem com maus olhos a imaginação, até porque Santa Teresa chamava que era a louca da casa. Às vezes a gente não tem controle da imaginação, mas saber usar bem da imaginação, desse sentido interno, é muito importante e ajuda muito a nossa vida de oração. Há um caminho espiritual que já citamos aqui,
a vida de infância espiritual, que se apoia muito na imaginação ilustrada por Deus, pelo Espírito Santo, ao que podemos observar, por exemplo, na grande doutora da infância espiritual, que é Santa Teresinha, Santa Teresa do Menino Jesus. E observamos nos seus textos que ela utilizava imagens na sua oração, o que mostrava como a sua imaginação era ilustrada por Deus na sua pequena via, como ela denominava, a via, o caminho de infância espiritual. E leio um belo texto de Santa Teresinha. Como pode uma alma tão imperfeita como a minha aspirar à plenitude do amor? Ó Jesus, meu primeiro, meu único amigo, tu que amo unicamente, dize-me que mistério é esse? Por que não reservas essas imensas aspirações para as grandes almas, para as águias que planam nas alturas? Considero-me apenas um mero passarinho coberto de leve penugem. Não sou uma águia, só tenho dela os olhos e o coração, pois apesar da minha extrema pequenez, ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O passarinho quer voar para esse sol brilhante que encanta seus olhos, quer imitar as águias, suas irmãs, que vê chegar ao lar divino da Trindade Santíssima. Ai, o que pode fazer é bater as asinhas, voar, porém não está em seu pequeno alcance. O que será dele? Morrer de tristeza por se ver tão impotente? Oh não! O passarinho nem vai ficar aflito. Com total abandono, quer ficar olhando o seu sol divino. Nada poderá assustá-lo, nem o vento, nem a chuva. E se as nuvens escuras vierem esconder o astro de amor, o passarinho não trocará de lugar. Sabe que, além das nuvens, seu sol continua brilhando, que o seu brilho não cessará. Às vezes, o coração do passarinho é vítima de tempestade. Parece não acreditar que existem outras coisas além das nuvens que o envolvem. Esse é o momento da felicidade perfeita para o pobre serzinho frágil. Que felicidade ficar aí, assim mesmo, fixar a luz invisível que escapa à sua fé. E Santa Teresa usava várias imagens. Certa vez dizia que ela era uma bolinha em que o menino Jesus brincava com ela. Passemos a mais um remédio para as dificuldades na oração, que seria o recolhimento. Recolher-se significa, em primeiro lugar, acalmar-se. Não está acelerado, como se diz hoje em dia. E hoje em dia muitas pessoas são arrastadas pela multiplicidade de coisas a fazer, pelas impressões dos fatos que ocorrem, pelas ambições, pelos temores, pelas preocupações, pelas suas paixões. Então, há um certo excesso de atividades por fazer, mas também há um excesso de preocupações, de impressões interiores que dificultam a oração. Para algumas pessoas é um verdadeiro caos interior e ficam inquietas, são incapazes de viver serenamente e de se observar
de ter um centro estável, de buscar o que é essencial na sua vida. Podemos dar alguns conselhos práticos. Por exemplo, se desconectar da internet durante a oração, aliás, até um tempo antes, para se conectar com Deus. Na oração, sem dúvida, desconectar o celular, colocá-lo em modo avião. Quando eu converso com alguém importante, eu me desconecto do resto. E não há ninguém mais importante do que o próprio Deus. Um conselho prático que está recolhido em Caminho para fazer bem a oração, reparar o que nós estamos dizendo, quem o diz, um filho amado de Deus, a quem diz, ao seu pai, ao seu grande amigo, ao seu amor, para que haja concentração na oração. E é preciso perder o medo de fazer silêncio, até chegar a amar o silêncio. O silêncio abre a porta da nossa alma para Deus. Santa Teresa, certa vez, disse a Nosso Senhor: Senhor, por que não falas com as demais pessoas como falas comigo? Assim, muitas pessoas se converteriam. E ouviu Jesus lhe respondendo: Teresa, quem disse que não falam? É que o mundo faz tanto barulho em seus ouvidos, no ouvido das pessoas, que elas não me escutam. É importante saber disso, que Jesus fala ao nosso coração. Às vezes, nós não o escutamos. Há um perigo atual, com tantos meios digitais, da pessoa ouvir muitas meditações sem ter tempo para refletir sobre elas, ou ler muito sem dar tempo para conversar com Deus sobre o que está lendo, para ouvir a Deus. Pode ser até uma fuga para algumas pessoas, ficar ouvindo sempre no tempo de oração uma meditação pregada. E hoje é fácil de se conseguir isso. Encarar-se com Deus, formular perguntas, diria, abertas, dando chance para que Deus nos proponha novas lutas. Perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor está contente comigo? Senhor, o que queres que eu faça agora, nessa minha situação atual? Como eu posso corresponder melhor ao seu amor? Coloquei como título desse slide do PowerPoint: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? É citação de um trecho de uma música. A resposta é: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Para rezar, a pessoa deve evitar devaneios, viagem, como o pessoal diz hoje em dia, com a imaginação, concentrar-se no único necessário, que é Deus. Mas às vezes dispersa não só as provocações exteriores, o mundo digital, mas também o submundo afetivo interior. É necessária uma purificação desse submundo afetivo. Algumas pessoas não conseguem fazer oração porque estão com muitas mágoas, ou porque estão passando por muitas contrariedades que não aceitam, porque têm inveja de outras pessoas, porque não aceitam humilhações que ocorreram no dia, porque estão apegadas a pessoas, a bens materiais,
E muitas vezes é necessário aquietar as paixões e utilizar talvez um pequeno tempo da oração para isso. O início da oração. O beato Álvaro de Portillo, numa carta pastoral, escreveu: em que penso ao longo do dia? Permito o monólogo interior ou busco o diálogo com Deus? Rechaço imediatamente os pensamentos de soberba, vaidade, inveja, sensualidade, ou deixo que turvem os olhos da minha alma? Recorda as palavras do Senhor: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esses pensamentos mais ou menos consentidos seriam traições vis que um coração enamorado e leal não deve admitir. E se a pessoa permite esses pensamentos, pior ainda se fomenta, terá muita dificuldade de fazer oração, porque o seu coração já foi se afastando de Deus ao longo do dia. Preparar a oração com um tempo de recolhimento. Algumas pessoas que antes de fazerem a sua oração da tarde ou a sua oração de manhã, fazem um tempo de silêncio, que chamam tempo da tarde, anterior à oração da tarde, e tempo da noite, que passam a noite em silêncio, mesmo depois de acordarem, até o momento da sua oração, desse tempo de oração de manhã. Às vezes não é possível fazer um silêncio total, mas podemos buscar algumas atividades menos dispersivas, um trabalho que exige mais concentração, que não seja tão dispersivo, para que na hora da oração eu consiga me recolher mais rapidamente. Não só buscar esse silêncio, mas buscar a presença de Deus através de práticas de piedade, que poderíamos chamar de sempre. Temos uma alegria e levamos o nosso coração a Deus e agradecemos aquele motivo de alegria. Vemos uma situação pecaminosa, nós desagravamos a Deus. Podemos também utilizar algumas imagens que nos façam estar na presença de Deus, um crucifixo na mesa de trabalho, um quadro de Nossa Senhora que colocamos na nossa sala e olhamos para aquela imagem e vamos vivendo já na presença de Deus, que facilita muitíssimo depois a nossa oração. E na hora da oração, desprender-se de tudo, dizer para si mesmo: agora não tenho que fazer nenhuma outra coisa a não ser rezar. Nada mais me importa. Agora eu só estou para Deus. O porta-voz do Papa São João Paulo II, certa vez nos contou um fato que o seu secretário, o secretário do Papa, ousou interromper uma oração do Papa, dizendo: Vossa Santidade, há uma coisa importantíssima que o Senhor precisa saber agora. E o Papa lhe teria respondido: se é tão urgente, se é tão importante, é mais importante que o Papa continue fazendo a sua oração. Porque não tem nada mais importante do que estar com Deus. Outra dificuldade que as pessoas às vezes apresentam na direção espiritual, ou a pergunta que elas se fazem: como ter certeza de que Deus é quem nos está falando? Se nós recorremos às fontes da revelação, já temos uma resposta clara. Se é a palavra de Deus, se está nas Sagradas Escrituras, é palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus é quem me está falando, não tenho dúvidas. Então é bom meditar nos textos das Sagradas Escrituras para buscar uma resposta
para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para a nossa vida cristã. Mas também Deus nos fala pessoalmente, inspirando propósitos de melhora, bons afetos, dando-nos inspirações. Deus ilumina a minha inteligência para entender melhor a revelação de Deus, para entender os desígnios de Deus a meu respeito, o que Ele espera de mim nas circunstâncias em que eu estou vivendo. Deus fortalece as minhas boas disposições para segui-lo, para ser um melhor filho de Deus. Então, se brotam bons desejos, boas inspirações, devemos ter presente que é Deus que nos move. Deus que nos move a fazer o bem. E são bons desejos, isso vem de Deus. Outra característica da palavra de Deus é que ela acalma o nosso coração. Os meus pensamentos são de paz e não de aflição. Mas pode ser que algo que Deus nos diga nos inquiete? Sim, se ainda não estamos dispostos a cumprir a sua vontade. Aí temos que dobrar a nossa sensibilidade na oração. Aí sim teremos paz. Vejam o exemplo de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Humanamente não lhe apetecia a paixão e a morte que iria sofrer em breve. E sua humanidade resiste. Não lhe apetece. Tanto que Jesus reza: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas depois Jesus se rende. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E nesse momento em que ele aceita, amando a vontade de Deus, ele serena e vai manter essa serenidade até a sua morte na cruz. Mas foi preciso um verdadeiro combate espiritual para dobrar a sua sensibilidade. E às vezes devemos fazer isso na oração. Quando aceitamos a vontade de Deus, aí brota a paz da alma. E se temos alguma dúvida se é ou não é a vontade de Deus, dou o conselho de confirmar na direção espiritual. Pois pode ser que estejamos ouvindo outras vozes que não são de Deus, a voz do nosso egoísmo, da nossa falta de generosidade, da nossa preguiça. Então, levar a direção espiritual para discernir se algo que pensamos ser de Deus é realmente. E assim, nós encerramos essa aula sobre as dificuldades na oração. A próxima aula já iremos falar da oração dirigida diretamente a Deus, que tem diversas formas: adoração, o louvor, o agradecimento, etc.